Candidato, discorra sobre a qualificadora do feminicídio. Excelência, existe o crime de homicídio tipificado no artigo 121 do Código Penal. No que se refere às qualificadoras, elas estão dispostas no parágrafo 2º desse dispositivo. Especificamente no que se refere ao feminicídio, ele foi incluído como uma forma qualificadora dentro do Código Penal no ano de 2015. É o cometimento do homicídio por razões do sexo, quando cometido por razões do sexo feminino ou quando existe uma motivação pelo fato do homem ou da mulher se achar superior ou achar que pode subverter aquela mulher à sua vida. No que se refere a essa qualificadora, é importante destacar que existe jurisprudência em relação à sua natureza, se ela é de ordem objetiva ou se ela é de ordem subjetiva. Foi destacado que é uma natureza de ordem objetiva, portanto, ela é compatível com a torpeza e o motivo fútil. Perfeito. Ainda com relação ao crime de homicídio. No caso do crime ter sido praticado mediante promessa de recompensa, essa qualificadora se comunica entre o mandante e o executor ou é aplicada apenas a um deles? Excelência, no que se refere ao crime de homicídio qualificado pela praga ou promessa de recompensa tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, é importante destacar que existe doutrina advogando tanto pela incomunicabilidade como pela comunicabilidade. Contudo, pontuo que a doutrina majoritária pontua que existe uma incomunicabilidade dessa qualificadora, pontuando que existe até a hipótese de o mandante responder por um homicídio privilegiado e o executor responder por um homicídio qualificado, como por exemplo na hipótese em que o pai tem sua filha estuprada e não tem coragem de realizar aquele homicídio. E aí, por a questão de relevante valor moral, ele paga uma pessoa para que ele realize aquele ato de tirar a vida daquele que cometeu aquele inicial delito. Perfeito. De acordo com o Código Penal, quais são as razões de condição de sexo feminino que atraem o regramento da qualificadora do feminicídio? Desculpa, excelência, você pode repetir a pergunta? Não? De acordo com o Código Penal, quais são as razões de condição de sexo feminino que fazem atrair a qualificadora do feminicídio? Excelência, o Código Penal trouxe no artigo 121, parágrafo 2º-A, as hipóteses de interpretação do que seriam essas razões para o crime de feminicídio. Dentre elas está o cometimento do crime de feminicídio pela razão apenas de ser a condição de mulher, pontuar uma superioridade em relação ao fato de apenas ela ser mulher, bem como, é o que me recorda agora, excelência, nesse salto segundo. Satisfeito. Razões? Professor Tiago. Candidato, bom dia. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que o crime de injúria preconceituosa seria uma espécie do gênero do crime de racismo, né? E aí trouxe novas balizas de interpretações. O senhor está na delegacia de polícia, chega uma noticiante informando que teria sido vítima do crime de injúria preconceituosa. Só que o senhor analisou a data do fato praticado, em tese já teria decadenciado o direito de representação. O senhor está no inquérito policial? Excelência, no que concerne ao Instituto da prescritibilidade ou imprescritibilidade do crime de racismo, cabe pontuar que no artigo 5º prevê a imprescritibilidade desse crime. Como foi pontuado recentemente, em relação às condutas homofóbicas ou transfóbicas, o STF entendeu que cabe uma interpretação conforme e pontuar que essas condutas estão protegidas pela Lei 7716 de 89, que é a Lei contra os Crimes Raciais. No que se refere ao tema abordado, é possível distinguir que existe uma diferenciação entre o que seria uma
representação e o que seria prescritivo ou imprescritivo. São dois institutos distintos. Portanto, no que se refere ao caso concreto... Excelência, a pergunta de novo, por favor. Eu perdi um pouco. O fato houve a decadência do direito de representação. E aí eu perguntei se o fato, e o Supremo disse que é imprescritível, crime de injúria preconceituosa. O senhor vai instaurar inquérito ou não? O crime cometido qual foi, exatamente? Injúria preconceituosa. Exato. No que se refere ao crime de injúria preconceituosa, tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele requer representação para que seja processado. Portanto, pontuando que a Constituição Federal só pontua em relação à prescritibilidade, não interfere em si no fato dele ser uma ação penal pública condicionada à representação. Portanto, não cabe ao doutrinador, ao legislador ou ao operador de direito, no caso concreto, confundir os institutos e sim, verificar que já ocorreu o prazo de 6 meses, que está previsto na lei, não é possível mais a instauração do inquérito policial. Certo. Mas e a imprescritibilidade? Conforme foi pontuado, Excelência, são dois institutos jurídicos distintos, a prescritibilidade e a decadência. No caso concreto, a ausência de representação dentro do prazo de 6 meses, conforme a legislação processual penal, ela gera a decadência para se iniciar aquela ação penal. Portanto, dessa forma, já ocorreu a decadência. Não podendo se confundir entre a decadência e a prescrição, imprescrição. Certo. O senhor está na delegacia de polícia e a PM apresenta a seguinte ocorrência. 2 indivíduos teriam sido conduzidos portando uma arma de fogo. A arma de fogo estaria entre o banco do motorista e o do passageiro. Nenhum dos dois assume a propriedade da arma. O senhor lavra o flagrante? Se sim, contra quem? Se não, justifique. Excelência, no que se refere à questão levantada, é importante pontuar que existe uma jurisprudência dos tribunais superiores no sentido da existência de um porte compartilhado entre os dois autores do delito. Portanto, o auto de prisão em flagrante vai ser lavrado tanto em face do motorista, como vai ser lavado em face daquele que está como passageiro do veículo automotor. Tá. Qual é o requisito para a aplicação do porte compartilhado? Em relação ao requisito da aplicação ao porte compartilhado, percebe-se que a arma, que é objeto daquele crime, ela está à disposição tanto do motorista como está à disposição do passageiro. Portanto, qualquer um dos dois pode dispor daquela arma para cometer qualquer delito ou então o simples fato de portar aquela arma. Certo. O crime de racismos praticado em condutas homofóbicas e transfóbicas, ele foi considerado, como diz o Supremo, racismo. Mas sobre qual dimensão? Saberia me dizer? Sim, Excelência. Cabe pontuar que em relação à ADO número 26, em qual foi decidido essa temática, o STF pontuou que o crime de racismo engloba as condutas transfóbicas e homofóbicas, pontuando que é um racismo na sua dimensão social, pontuando que racismo, o conceito de raça, ele não engloba apenas o fenótipo, ou seja, a genética daquele indivíduo, o fato dele ter características de uma determinada espécie ou não, mas sim engloba também o caráter social, como uma minoria dentro daquela sociedade. Satisfeito, doutor Serra. Bom dia, candidato. Bom dia, Excelência. Conceitue para mim direito de locomoção. Excelência, de maneira mais simples, direito de locomoção é o direito daquele indivíduo de ir e vir ou permanecer em determinado local a seu bel prazer. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Excelência, no que se refere ao direito de locomoção, é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, mais especificamente no seu artigo 5º, caput, como um dos direitos fundamentais de grande valor dentro do nosso ordenamento jurídico. No que se refere a esse direito, existe dentro do ordenamento jurídico remédios constitucionais que visam salvaguardar esse direito, bem como normas jurídicas pontuando que é totalmente legal a restrição a esse direito, salvo nos casos expressamente previstos em lei, como, por exemplo, uma sentença penal condenatória na qual aquela pessoa que cometeu um crime passou por um processo penal onde teve todos os seus direitos e garantias preservados, bem como contraditória e ampla defesa, poderá, ao final, ser condenado à aplicação de uma lei penal. Direito de propriedade privada pode ser uma restrição a esse direito? Como? Excelência, no que se refere ao tema,
é importante pontuar que o direito à propriedade também está previsto na própria Constituição Federal, também no artigo 5º. Apesar de doutrina pontuar que aquela... desculpa, o direito à propriedade também está previsto no próprio artigo 5º, especificamente também dentro do caput do artigo 5º. No que se refere ao direito de liberdade e o direito de propriedade, cabe destacar que a gente adota o princípio da concordância prática no direito constitucional. E, apesar de, em determinado caso, pontuar que vai prevalecer um direito ou outro, eles vão coexistir dentro do ordenamento jurídico. No que se refere à questão, é possível, por exemplo, pontuar que aquele que tem direito de propriedade de uma casa, ele vai criar uma obrigação para aquele direito de ir e vir de um terceiro, para que ele não adentre aquela casa sem autorização judicial, ou para prestar socorro, ou nos casos de desastre, por exemplo. E o que é o direito de opinião? Excelência, no que se refere ao direito de opinião, a gente também tem na sua espécie a liberdade de expressão, é a possibilidade daquele cidadão, daquele indivíduo, de ter o direito de expressar o que acha sobre determinado tema, de pontuar a sua colocação sobre, por exemplo, o STF já decidiu recentemente sobre o direito de expressão relacionado aos pastores ou padres em professar em fazer proselitismo religioso, de trazer novos fiéis para a sua igreja, mesmo que ele... Por que você elencou o direito de opinião como manifestação da liberdade de expressão e não de pensamento? Excelência, cabe destacar que a doutrina ela faz várias divisões entre esse direito de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, então eu pontuei um viés. Mas posso pontuar. Por que o direito de opinião ele se situa dentro da liberdade de expressão e não dentro da liberdade de pensamento? Excelência, ele Qual a pode... diferença entre esses dois? A liberdade de expressão ela tem um viés mais externo. Ele tem um viés de poder dialogar com a sociedade, poder expor, por exemplo, na sua rede social, o seu pensamento. Claro que existem seus limites, não é um direito absoluto. Já no que se refere ao direito à opinião, ao direito de pensamento, é um viés... Você está tratando dos dois como sinônimo agora? Não, Excelência. Já em relação ao direito de pensamento, direito de opinião também, não como sinônimo, Excelência. Vamos lá. O direito de pensamento é uma parte interna, é o direito dele pensar, tanto que o direito penal, por exemplo, não pune os atos, a perversão, aquela... De certa forma, você pode ter pensamentos perversos, só que para o direito penal ele não vai ser punido. Ou seja, é um caráter interno, é um caráter que não transcende a pessoa. E o direito de opinião se situa onde? Excelência, no que se refere ao direito de opinião, ele está inicialmente pontuado no direito de pensamento e posteriormente no direito de liberdade de expressão. Ele pode ter aquela opinião no seu direito de pensamento e ele pode externar aquela opinião sem ser, de certa forma, tolhido pela sociedade, sem precisar... sem ser tolhido pela sociedade, ou seja, pontuar a seu ponto de vista sobre determinado tema. Irrestritamente? Não, Excelência, como foi pontuado, o discurso de ódio ele é negado pela jurisprudência brasileira. Não cabe pontuar que existe o direito de liberdade de expressão quando a pessoa quer pontuar que é superior a uma raça, quer pontuar, por exemplo, a gente tem crimes contra o racismo na Lei 7716, por exemplo, você não pode empregar cruz suásticas e outros pontos, você não, simplesmente a pessoa não pode se valer do direito de liberdade de expressão como se fosse um direito absoluto para xingar, ou então temos os crimes contra a honra no Código Penal, 137, 138, 139, 140, crime de calúnia, de injúria e de difamação, por exemplo. Satisfeito, candidato. Obrigada. Candidato, bom dia. Bom dia, Excelência. Candidato, o que são os recursos hierárquicos próprios e impróprios? Excelência, no que se refere ao tema, os recursos hierárquicos próprios, eles ocorrem dentro da mesma pessoa jurídica, e eles não necessariamente têm que decorrer de lei. Já no que se refere aos recursos hierárquicos impróprios, eles, apesar de estar, por exemplo, dentro da administração pública, eles se referem a pessoas jurídicas distintas. É o que ocorre, por exemplo, no controle por vinculação. E aí, nesse caso,
é necessária a edição de uma lei para que exista aquela possibilidade de um recurso hierárquico impróprio, como, por exemplo, uma pessoa jurídica pertencente à administração pública indireta e que o particular vai impetrar um recurso hierárquico impróprio para aquele que delegou aquela função, por exemplo, para aquele ente político. O que é o pedido de reconsideração? Excelência, o pedido de reconsideração ele é direcionado para o próprio autoridade que é a revisão? A revisão, Excelência, é o pedido de aquela decisão administrativa seja revista pela administração pública para que seja aquele direito pleiteado seja exposto àquele administrado. A revisão, então, é pedir à administração para revisar, é isso que o senhor está dizendo. Excelência, desculpa a tecnicidade em relação ao tema. Em linhas gerais, é basicamente isso, mas eu vou tentar formular Como a revisão ocorre na nossa lei complementar? Excelência, no que se refere à Lei Complementar 114 de 2005, é possível a revisão... Não me recordo agora, Excelência, com exatidão. Não, mas já, vamos lá, calma. Quais são as hipóteses previstas na nossa lei complementar em que é possível a revisão? Excelência, a revisão de um ato administrativo... Candidato, a autoridade policial teve um processo administrativo, esse processo terminou e houve alguma situação dentro desse processo que ensejou essa revisão no futuro. Esse futuro hoje, nessa revisão, qual seria a possibilidade, de instaurar a revisão? O que aconteceu no processo que poderia ensejar a revisão hoje? Excelência, a modificação legislativa, pontuando uma punição menos severa, por exemplo, em relação a um procedimento administrativo que foi instaurado anteriormente. É possível agravar penalidade na revisão? Excelência, em que pese no processo penal, durante um pedido de revisão, por exemplo, de um recurso... Processo administrativo. Exato, Excelência, fazendo um paralelo. No processo penal não poder, por exemplo, no recurso exclusivo da defesa, no processo penal, um pedido por parte de um administrado, ou então de um agente público, no caso do agente público, ele pode sim agravar a situação anteriormente aferida na decisão inicial. Ok, candidato, satisfeito com a sua comissão, obrigado. Muito obrigado, Excelência. Encerro aqui sua comissão, obrigado, boa sorte. Só para confirmar, Rafael, esse é o nosso último candidato antes do intervalo, não é isso? Acho que sim, eu sou confirmado. Bom dia, candidato. Bom dia, Excelência. Vamos iniciar a sua audição. Será feito sorteio. Quando eu começar a fazer a pergunta, começa a correr o seu tempo. Nenhuma pergunta do dia de ontem. Candidato, discorra sobre as principais características do funcionalismo moderado em comparação com o finalismo. Excelência, esse tema ele está afeto às funções do direito penal e existem duas principais correntes que discutem esse assunto. Uma delas seria o funcionalismo sistêmico, trazido por Gunther Jacobs, que ele diz que a lei penal ela visa tutelar o próprio sistema e reafirmar a sua força. E por sua vez, uma segunda corrente, trazida por Klaus Roxin,
chamado funcionalismo teleológico, ele trata que as leis penais, elas tutelam, na verdade, os bens jurídicos mais relevantes para a vida e sociedade. O senhor poderia repetir a pergunta, para complementar? Comparação entre o funcionalismo moderado e o finalismo. O que mudou do finalismo para o funcionalismo moderado? O finalismo, ele trata o crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável e traz a conduta do agente como sendo uma conduta humana voluntária dirigida a um fim. Por sua vez, o funcionalismo sistêmico, ele também traz o crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável e ele traz a conduta do agente como sendo uma conduta humana voluntária que viole o próprio sistema, o próprio ordenamento jurídico, tendo em vista que essa corrente trata que a função do direito penal é justamente tutelar as normas. Perfeito. Por que o finalismo é chamado de um sistema ontológico? Excelência, relativamente a esse tema eu não me recordo. Perfeito. Para o finalismo, o que são estruturas lógico-reais? Excelência, o finalismo, ele diferentemente do que tratava o causalismo e o neocantismo, ele traz algumas modificações, principalmente no que diz respeito à conduta do agente, e conforme já citado, trata como sendo uma conduta humana voluntária dirigida ao fim, e ele faz algumas modificações no que diz respeito ao próprio substrato do crime, passando o dolo e culpa, que faziam parte da culpabilidade, passam agora a fazer parte do fato típico, e levando em conta essas situações que não tem mais elemento subjetivo na culpabilidade e sim na tipicidade, se deu essa terminologia, pelo que me recordo. Perfeito. Satisfeito. Professor Tiago. Bom dia, candidato. Bom dia, excelência. Vamos lá. Seu tema foi fiança. Eu gostaria que o senhor falasse para mim, estabelecesse uma diferença entre o requisito objetivo e subjetivo para o arbitramento de fiança. Excelência, a fiança vem prevista no Código de Processo Penal como sendo uma das formas de ser concedida uma espécie de liberdade provisória a quem tenha sido conduzido à delegacia de polícia e poderá ser concedida pelo delegado de polícia ou pela autoridade judicial, sendo que o requisito objetivo para que seja concedida pelo delegado de polícia é que o crime tenha pena máxima de até 4 anos. Isso é o que vem previsto no Código de Processo Penal. E no que diz respeito aos elementos subjetivos, estariam relacionados às autoridades que teriam competência para arbitrar essa fiança. Sobre esse tema ainda, excelência, é importante trazer que, em que pese haver uma previsão expressa no Código de Processo Penal que a autoridade policial apenas poderá arbitrar fiança nos crimes de até 4 anos e não poderia realizar a dispensa da fiança, atribuindo apenas à autoridade judicial esse tema, considerável parte da doutrina trata que esse artigo não foi recepcionado, haja vista que não mais pode ser acolhido dessa maneira à luz da Constituição Federal, que traz alguns princípios da igualdade e principalmente no que diz respeito à igualdade material, não seria justificado no caso concreto que pessoas, levando-se em conta a sua condição financeira, fossem recolhidas ao cárcere em prol daquelas que poderiam pagar a fiança. Dessa forma, poderia o delegado de polícia também dispensar a fiança no caso concreto, dando prevalência ao princípio da isonomia, principalmente no seu aspecto material. Tá certo. Qual é a diferença entre a inafiançabilidade absoluta e as hipóteses de inafiançabilidade relativa? O senhor sabe dizer? Excelência, as inafiançabilidades absolutas, elas vêm previstas na Constituição Federal e são aqueles casos em que, em hipótese alguma, poderá ser arbitrada a fiança, seja pelo delegado de polícia, seja pelo juiz. As relativas, por sua vez, são aqueles casos em que poderá ser arbitrada a fiança, no entanto, em determinadas situações não poderão ser fixadas fianças. Essa é a principal diferença. Tá certo. O senhor sabe me dizer, para encerrar, qual a diferença entre do quebramento para a cassação da fiança? Excelência, o Código de Processo Penal, ele traz algumas situações em que haverá como quebrada a fiança
está relacionada às próprias medidas que foram determinadas ao agente no momento em que foi concedida a fiança e foram fixadas algumas medidas. A título de exemplo, o afiançado não poderá mudar de residência sem comunicar à autoridade competente. Caso ele o faça, haverá a fiança por quebrada e o efeito disso será o perdimento de metade do valor da fiança. Por sua vez, a cassação da fiança ocorrerá nos casos em que a fiança foi concedida e não era cabível no caso concreto e observou-se uma nova capitulação e cassou-se a fiança do agente. Salvo o melhor juízo também, caso o agente não dê início ao cumprimento da pena dele imposta, ele terá a sua fiança perdida ou cassada. Certo, estou satisfeito, professor Sandra. Bom dia, candidato. Bom dia, excelência. Gostaria que o senhor me dissesse qual que é a diferença entre Estado unitário e Estado federado. Excelência, para que exista um Estado, devem estar presentes o elemento povo, território e um governo soberano. A partir desses três elementos, pode-se dar o surgimento de um Estado. A partir disso, o Estado deverá fixar alguns pilares, como, por exemplo, a forma de divisão dos seus poderes, a forma de divisão territorial, dentre outras situações. O Estado unitário ele está justamente relacionado à forma com que o Estado ele irá dividir o seu território e suas competências. O Estado unitário ele é aquele em que o poder se concentra nas mãos de uma autoridade central e existem também uma divisão, mas é meramente administrativa para as entidades periféricas. Diferente do Estado federado, em que há uma divisão territorial, bem como uma divisão de competências, como é o caso da Federação Brasileira, em que ela é dividida em um Estado federado, formado pela união indissolúvel dos Estados, da União dos Estados e dos municípios, todos independentes, e dessa maneira eles possuem a sua parcela de atribuições, poderão se auto-organizar, criar as suas constituições estaduais e as suas legislações próprias. Como fica dividido o poder no Estado federado? O poder ele fica dividido entre os três entes também, excelência. A União ela possui a sua parcela de poder, sendo que ela atuará em uma situação mais abrangente, de maneira mais geral, e os estados e municípios eles irão atuar de maneira mais específica, em assuntos mais relacionados aos seus estados e municípios. Você teria exemplos de estados federados e estados unitários? A República Federativa do Brasil, a título de exemplo, trata-se de um Estado federado, tendo em vista que ela divide-se em União, Estados e municípios. Um exemplo de um Estado unitário, salvo o melhor juízo, seria a Coreia do Norte. Lá, salvo o melhor juízo, não divide-se em Estados e municípios, e o poder se concentra nas mãos do poder central. O Brasil já foi um Estado unitário? O Brasil, inicialmente, excelência, ele era uma colônia de Portugal e posteriormente, quando foi declarada a independência, ele tornou-se um Estado unitário, inicialmente. O que a doutrina elenca como requisitos do Estado federado? Para que exista um Estado federado, excelência, deve haver uma divisão territorial e bem como uma divisão de competências. Todos os entes eles deverão ser independentes entre si e dessa forma poderão se auto-organizar, criar as suas constituições, os seus poderes próprios, as suas leis próprias. Satisfeito, candidato. Bom dia, candidato. Bom dia, excelência. Candidato, tema sorteado para o senhor foi a temática de responsabilidade civil. Candidato, em que consiste a teoria da culpa anônima? Excelência, existem algumas teorias que justificam a Que é a responsabilidade. teoria da culpa anônima? A culpa anônima é aquela em que o Estado irá responder de maneira subjetiva, levando-se em conta o dolo ou culpa do agente que causou o dano. Mas, como o Estado ele responderá, independente, o agente não responderá por seu ato, mas sim o Estado, desde comprovado um elemento subjetivo, por isso é tratado de culpa anônima. Essa teoria é aplicada em quais situações? Ou ela não é aplicada? Prevalece que no Estado brasileiro adota-se a teoria do risco administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva. Quando a teoria da culpa anônima é aplicada? Excelência, existe uma parte da doutrina que diz que essa teoria aplica-se nos atos omissivos. Como que ocorre a responsabilidade do Estado por omissão? Sempre, atualmente, excelência, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição não faz diferença entre atos omissivos ou omissivos
e então deveria responder de maneira objetiva, tanto nas omissões quanto nas comissões. No entanto, existe ainda uma parcela da doutrina que trata que nos atos omissivos o Estado deverá responder mediante dolo ou culpa, e também existe uma posição dentro do próprio STJ que diz que nos casos omissivos o Estado deverá responder através de dolo ou culpa. O Supremo distingue a omissão? Existe alguma divisão dessa omissão? O Supremo Tribunal Federal ele não diferencia, e recentemente ele entendeu que tanto nos atos omissivos quanto comissivos o Estado irá responder indistintamente. Não importa a natureza da omissão. Independentemente da natureza da omissão, ele irá responder de maneira objetiva. Candidato, quais são os órgãos de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul? Excelência, nos termos do artigo 40 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, são órgãos da segurança pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e recentemente foi incluída, através de uma emenda constitucional, a Polícia Penal. Na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul tem a Polícia Penal. Foi inserida recentemente por emenda, Excelência. O senhor tem certeza? Sim, Excelência. Ok, candidato, obrigado, satisfeito com a sua omissão. Parabéns, boa sorte. Obrigado.